Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Diálogos sobre Educação, e se Platão voltasse, de autoria de Jacques Vigneron e Liana Gottlieb. Capítulo 1. Ser professor hoje no Brasil. A busca de uma utopia. Tentando extrapolar um pouco o que correntemente se alega serem as preocupações do professor brasileiro, o que, aliás, tem total fundamento, como baixos salários, sua marginalização enquanto trabalhadores, falta de condições para se reciclarem e aperfeiçoarem, falta de assistência, etc. Quais seriam, a seu ver, as posturas desejáveis e possíveis desse professor no Brasil que aí está? A primeira postura do mestre deve ser a humildade. Nós, professores universitários, muitas vezes somos arrogantes e assumimos uma postura dogmática. O que é ser humilde? É ter consciência de que possuo um saber que adquiri, primeiramente, através da vida acadêmica, mestrado, doutoramento, pesquisas, e muito mais por meio de anos e anos de experiência na prática do magistério. Devo ter consciência também de que detenho o poder, representado pela lista de presença, exprimido pela condição de atribuir aprovação ou reprovação pelas avaliações. Ser humilde é aceitar que sou diferente do aluno. Se afirmo que sou igual a ele, estou sendo demagogo, pois isto não é verdade. Porém, o professor deve ser consciente de seus limites. Quem trabalha durante vários anos na pós-graduação percebe que, em alguns campos específicos, seus alunos têm mais conhecimentos do que ele. Então, a humildade consiste, para o mestre e doutor, em ser capaz de ouvir com atenção, muita atenção, o saber e a sabedoria de seus alunos. Costumo dizer que se eu, professor há muitos anos, tenho a experiência, meu aluno jovem, não só em idade, tem o questionamento. A experiência do professor e o questionamento do aluno se transformam num movimento dialético gerador de energia modificadora que permite o crescimento tanto de um quanto do outro. O senhor não acha que o aluno médio brasileiro, não acostumado com esse tipo de postura do professor, pode interpretar como fraqueza, o que na verdade é uma demonstração de força? Pesquisas recentes demonstraram que, em vários grupos de alunos entrevistados, a grande maioria prefere a aula expositiva tradicional, com o professor na postura de detentor absoluto do conhecimento, que não abre espaço algum para o questionamento. Para esse enorme contingente de alunos, só neste tipo de aula é que se sentem seguros, ou seja, não precisam assumir uma atitude ativa em relação ao seu próprio aprendizado. Será viável, então, ao professor ser humilde hoje no Brasil? A humildade autêntica caminha lado a lado com a competência. A fraqueza faz par com a burrice. Se o professor tem uma postura humilde, isso implica uma segunda postura de sua parte, que é uma viva vontade de estar num permanente processo de adquirir competência, que é o resultado da soma da teoria com a prática. Por isso, o professor tem que ler, estudando muito, para se atualizar. Leio de 10 a 15 volumes por mês. É importante também participar de colóquios, congressos, encontros nacionais e internacionais para confrontar a minha competência com a dos outros. Mas competência se adquire na prática, não somente na prática da sala de aula, mas na prática da vida. Um professor aprende muito mais num ônibus superlotado de subúrbio do que num carro particular. Descubro no ônibus que sai do metrô Saúde, em São Paulo, e vai até o grande ABC São Bernardo,
essa vida da gente sofrida brasileira. E muitas vezes isso me ajuda muito a ter competência no referente ao sofrimento dos alunos que saem do centro de São Paulo às 18 horas e não conseguem jamais chegar às 19h30 para as aulas. Há 2 textos que ilustram bem essas condições. O primeiro é um trecho de A Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. No amplo território do Pelourinho, homens e mulheres ensinam e estudam. Universidade vasta e vária se estende e ramifica no Tabuão. Em todas as partes onde homens e mulheres trabalham os metais e as madeiras, utilizam ervas e raízes, misturam ritmos, passos e sangue. Na mistura criaram uma cor e um som, imagem nova, original. O segundo é de Josué de Castro, em Fome, um tema proibido. Procuro mostrar neste livro de ficção que não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade de Recife. Esta é que foi a minha Sorbonne. A lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. O senhor está resgatando algo de fundamental, que talvez jamais tenha sido objeto de preocupação da nossa educação, a não ser em casos como os das experiências de Paulo Freire. A vida, em seu mais amplo leque de abrangência, na linha em que falava Goethe. Tudo o que é humano me concerne. Não podemos nos esquecer que nossos alunos são humanos. Como trazer a vida para dentro da escola? Para trazer a vida para dentro da escola, a primeira condição é nós mesmos vivermos. Lembrando a expressão de Sartre, viver perigosamente. Tomando um exemplo concreto, no curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social do IMES, estou encarregado da disciplina Teoria Política. Para ministrar as aulas, não basta ter lido as grandes obras de Platão, Maquiavel, Hobbes, Tocqueville, Marx, Bobbio e outros. É importante ter uma vivência política através de compromissos com partidos políticos. É difícil, se não impossível, falar de um tema como a sociedade civil e suas relações com o Estado, se no concreto da vida eu não desenvolvo uma vida associativa intensa. Em função disso, hoje, do ponto de vista político, sou filiado à Federação do Partido Socialista dos Franceses vivendo no estrangeiro. Tenho também responsabilidades em outras associações, como na Associação de Pais e Alunos do Lycée Pasteur e na Oficina Cultural Brasil-França, visando com isso influenciar as decisões culturais dos respectivos ministérios francês e brasileiro. Voltando à sala de aula, logo que chego, entro com toda essa bagagem e as grandes teorias se tornam para mim não mais um ensino dogmático, mas um roteiro de análise da realidade, fruto da vivência política. Por outro lado, não é só essa vivência política o importante a ser trazido para a sala de aula, mas também toda a experiência do cotidiano humano. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou um consumidor, sou um pouco de tudo. Isso tudo é experiência. Durante alguns anos ministrei ética num curso de psicologia. Eu me lembro de ter trabalhado a problemática do aborto, mas fazendo uma abordagem a partir da minha própria vivência, sabendo que toda pessoa casada, um dia ou outro, tem que se confrontar com esse problema. Uma aluna grávida colocou então suas preocupações, que foram resolvidas através de um longo diálogo e não por meio de normas dogmáticas. Ela aceitou o bebê, não porque o aborto é um mal em si, mas porque, a partir da sua própria experiência, o professor a ajudou a superar o problema do imediato. Penso que, se eu, como professor de ética, tivesse tratado esse assunto em termos puramente jurídicos e morais, esta moça nunca teria se engajado no diálogo comigo. Então, voltando a Goethe, tudo que é humano me concerne. Tudo que é humano, tanto no meu aluno quanto em mim, é importante.
A única vida que posso trazer é a minha vida. Nesse sentido, Carl Rogers, em seu Tornar-se Pessoa, qualifica a expressão minha experiência como sendo o único guia válido. A meu ver, uma das saídas para tentar melhorar o relacionamento professor-alunos e, acima de tudo, melhorar as condições de trabalho do professor seria a introdução do psicodrama pedagógico na prática de magistério e em suas duas possibilidades, ou seja, tanto como técnica de ensino, quanto como um meio para resolver conflitos que surgem e com os quais o professor normalmente não sabe lidar. Como o senhor vê essa alternativa e, na sua opinião, como isso poderia se concretizar? Antes ainda, sinto que a maior dificuldade dos professores é desconhecer totalmente o que significa, na realidade, um grupo e como se trabalha com grupos. Quem pela primeira vez me alertou para este desconhecimento foi o Dr. Miguel Pérez Navarro, na época meu psicodramatista. Aliás, o aprender a trabalhar com grupos, como funciona a sua dinâmica, jamais é ensinado nos cursos de licenciaturas, e uma classe nada mais é do que um grupo. Neste capítulo não abordarei a parte técnica da sua questão. Vou me ater à problemática da formação do professor e às técnicas de trabalho com grupos. A classe é, sem dúvida e sempre, um grupo. O professor pertence a esse grupo dentro do qual ele tem um papel particular, o da docência. Então, ou ele é aceito pelo grupo e o aceita, ou de imediato se estabelece o conflito. Quando entro na sala de aula, me pergunto: será que eu desejo encontrar esses alunos? E será que esses alunos desejam me encontrar? Na visão da cátedra, que vem da Idade Média, o professor foi acostumado a ter um espaço reservado num plano mais elevado e central que o separa do próprio grupo. E o aluno também tem essa imagem, a tal ponto que, quando o professor quer estabelecer um círculo, muitas vezes as cadeiras próximas a ele ficam vazias, o que o isola do grupo. Ele tem que trabalhar procurando se integrar ao grupo. Para isso, terá que ganhar a confiança dos alunos e deverá ser muito coerente. A dinâmica de grupo, todo jogo psicodramático, só funciona se o próprio professor aceita participar do jogo. Às vezes uso um jogo desde o primeiro dia de aula, mas somente com grupos pequenos. Trata-se da fotolinguagem. Coloca-se o grupo em círculo. No centro do círculo, espalho de 150 a 200 fotografias. Cada aluno, incluindo o professor, tenta, através da livre escolha, selecionar 3 fotos por meio das quais vai procurar responder à pergunta: quem sou eu? A experiência me ensinou que também tenho que escolher as minhas fotos e ser o primeiro a responder à pergunta. Esta atividade pode ser perigosa se nesse dia eu não tiver suficiente equilíbrio emocional. Mas desde o primeiro dia de aula se cria uma convivência afetiva dentro do grupo, o que possibilita que se saia do formalismo da apresentação clássica, na qual só se dá o nome e uma ou outra referência. Nesse ato, o professor coloca um fragmento da sua própria alma e os elementos do grupo, os alunos, também colocam os seus fragmentos. Para conseguir chegar a essas condições para dar aulas, ou melhor, para trabalhar com os grupos, os futuros professores devem participar de grupos durante, pelo menos, toda a sua formação. É exigido de futuros psicólogos que passem eles mesmos pela experiência da psicoterapia individual e de grupo. Acredito que o professor deve passar por essa vivência de treino em grupo, do se descobrir em grupo. Provavelmente o professor que não vivenciou essas experiências terá medo do grupo. Terá medo de ser amado e de amar o grupo. Nesta linha, ainda observo como professora e aluna um traço comum a muitos professores. Trata-se da alienação. Isto acontece com frequência e, em geral, percebo que tem algo a ver com a dificuldade de suportar o sofrimento, de enfrentar e assumir o sofrimento. É como se o professor não pudesse experimentar o sofrimento de não ser bem recebido, bem aceito pela classe, de não ser admirado, de não ter o retorno que espera, de precisar tomar uma atitude ativa e não ser passivo,
esperando que a classe o aprecie e goste de sua aula. O senhor já enfrentou essa problemática? O que propõe para esses professores que ficam desnorteados frente à indiferença das classes e se alienam para não enfrentar a realidade? Muitas vezes não se considera o ato pedagógico como sendo uma relação. Existe essa ideologia, que é uma fuga, para a qual o professor é um simples profissional que, através de algumas técnicas, vai resolver todos os casos. Toda relação implica o risco de conflito. Isso é verdade na empresa, em casa, com filhos, com companheiros e na sala de aula. Toda relação gera conflitos. Mas o que é o conflito? O conflito vem do fato de duas pessoas ou grupos não terem as mesmas necessidades, ou de que as necessidades de um ou de outro não estejam satisfeitas. Conflito traz sofrimento. Então, ele não pode ser resolvido acusando-se o outro de perturbar, de não prestar atenção. Torna-se importante, nesse momento, o professor dizer para o grupo o que ele sente. Por exemplo, estou irritado, desnorteado com a atitude de vocês. Estou sofrendo com a atitude de vocês. O que é que há? Vamos parar, gente? Toda a solução de conflitos, sobre a qual voltaremos mais tarde, começa com o reconhecimento do que eu sinto. O assumir esse sentimento e depois exprimi-lo para o grupo. Se um aluno me faz má criação e eu grito, você é um mal criado, nada vai acontecer sem mudar. Se falo para esse aluno, você sabe, suas palavras me machucaram muito. Com muita probabilidade, o aluno vai refletir sobre isso. Possivelmente, depois da aula, procurará o professor para se desculpar, para se explicar. Se nesse momento o professor estiver atento, vai descobrir um problema muito mais sério do que uma simples falta de educação. O professor tem que estar consciente de que dar aula é estar numa relação, que ele não é um simples técnico de ensino. É uma pessoa que entra na sala, às vezes, cansado, irritado, doente, mas também com alegria, com muita vontade, com amor. Sempre questiono quando, na sala de professores, ouço os gritos de vingança. Eu vou ferrar essa turma, eles vão me pagar. Eu me pergunto, será que não se pode dar nota 0 com amor? Ou seja, dar um 0 não é só constatar o fracasso do aluno. Eu constato o meu próprio fracasso com este aluno. Será que isto não me faz sofrer? Eu não entendo professores que se alegram em reprovar 50%, 60% ou 75% dos alunos. Este professor está semeando o seu próprio auto-ódio. Mudando agora um pouco a linha do pensamento, mas ficando ainda em algo que traz sofrimento para os professores. Como o senhor vê o seguinte fenômeno? Sempre que os professores propõem algo de novo, ouvem, mas isso é utopia. Primeiro, é preciso refletir sobre a palavra utopia. Quando se fala de utopia, para muitos se trata de uma coisa irrealizável. Aconselho a todos os professores que leiam e meditem sobre a obra-prima de Thomas Moros, Utopia, escrita no século XV. Moros sonha com um país, que é uma ilha, a Inglaterra do fim da Idade Média, onde todos seriam iguais. Onde ninguém iria passar fome, onde todos iriam receber educação. Essa ilha chama-se Utopia. No meu entender, só conheço até hoje um local onde este sonho se concretizou. Trata-se de uma ilha em pleno sertão da Bahia, conhecida pelo nome de Canudos. Antônio Conselheiro, no fim do século XIX, conseguiu criar uma aglomeração com mais de 10.000 habitantes. Desenvolveu a agricultura nessa região de seca, o artesanato do povo e até conseguiu exportá-lo para a Inglaterra e para a Alemanha. A utopia brasileira, revelando uma possível reforma agrária, incomodou muita gente e precisou sofrer 4 expedições, sendo a última composta de 11.000 soldados, 3 generais e não sei quantos coronéis, para ser dizimada. Partindo de Thomas Moros e Antônio Conselheiro, para mim, a utopia é essencial. Vale lembrar que esta palavra vem do grego ou, não, mais topia, lugar.
que é igual a de nenhum lugar. Quer dizer, o lugar que ainda não tem existência. A utopia é a representação de uma situação ideal onde vigoram normas e instituições altamente aperfeiçoadas. A utopia seria o objetivo final. Por isso, uma visão utópica só pode ser criativa. É energia gerada por nossa própria alma, permitindo chegar a uma situação melhor. Não podemos esquecer que, para exprimir o conceito de alma, os gregos usam duas palavras: psique, que é a fonte do pensamento, e pneuma, que é sopro, vento, tempestade. Em função disso, eu vivo o mundo da utopia, que é também o mundo da esperança. Nós, professores, perdemos a esperança e assim caímos nas armadilhas dos exploradores. É o Brasil, é assim mesmo. Que posso fazer? Deixa para lá. Certos professores até se viciaram em ministrar, dar 40, 50, 60 e ainda mais aulas semanais. Tornou-se uma verdadeira droga. Por isso, o ensino não pode melhorar enquanto não se modificar a situação do professor. Considero o sistema aulista, o professor pago por aulas dadas, como sendo profundamente imoral. O professor necessita de tempo para estudar, para preparar aulas, para avaliar. A sociedade e as instituições têm a tendência de culpabilizar o professor em relação às falhas do ensino. Sei que muitos professores vivem com sentimentos de culpa e, consequentemente, vivem estressados, sem as condições mínimas de estabelecer a relação. Sei também que muitos bons professores deixam a profissão. Sendo assim, torna-se imperioso, e esta deve ser a luta fundamental, hoje, das organizações de professores, que o professor de 1ª a 4ª séries não tenham uma turma com mais de 30 alunos. Caso contrário, a alfabetização será altamente precária. Que os professores de 5ª a 8ª séries e os de 2º grau não ministrem mais do que 16 a 18 horas de aulas semanais, sendo pagos por uma atividade de 45 horas semanais. O salário do professor tem que ser mensal. Só nessas condições se poderá exigir que o professor prepare as suas aulas, avalie corretamente os alunos e se recicle. Mas é também necessário que o professor tenha um ordenado compatível com o seu nível de estudo. Considero que o nível superior é indispensável a todos os níveis de ensino. Eu pergunto, você confiaria seu bebê a um pediatra que só tivesse o 2º grau? Estas necessidades básicas estando satisfeitas, poderemos falar em avaliação dos professores. Só assim poderemos começar a falar em novos programas de ensino ou em termos de reforma. Porém, as autoridades competentes vão responder que tudo isso é utopia, que não há dinheiro para esse programa. Aí, pergunto novamente, e o dinheiro investido em material bélico, na pesquisa nuclear e para manter todos esses jatinhos em que os nossos políticos tanto viajam? Não seria melhor investir mais no professor do que no Memorial da América Latina? Não há dinheiro. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.